11h13, vamos ver se dá para Carla agora, ao vivo, aí do bairro 13 de Julho. Boa tarde, Carla. Mais uma vez, boa tarde, Fábio, e todos que nos acompanham no Balanço Geral. Estamos aqui no local onde aconteceu o vazamento de óleo nesta manhã, que é na Avenida Antônio Fagundes, no bairro 13 de Julho, aqui em Aracaju. Houve vazamento esse que provocou a interdição de alguns trechos aqui, justamente por segurança. A SMTT realizou essa interdição que já foi normalizada. A Insurb foi acionada, realizou a limpeza do local, fez a lavagem, inclusive tem uma faixa de areia por cima do rastro do óleo, justamente para evitar que acidentes aconteçam. Porém, muitos motoristas, motociclistas foram surpreendidos com a presença do óleo antes das equipes chegarem, tanto da SMTT quanto da Insurb. Eu estou aqui com Silvânio Santos, que estava indo trabalhar, passou pelo local, foi surpreendido pelo óleo e se acidentou, e ele vai relatar como foi que aconteceu. Boa tarde, Silvânio. Você se deparou com o óleo aqui, o que foi que houve? Boa tarde. Foi muito rápido, eu vinha devagarzinho, não foi somente eu. Foi um trecho de mais ou menos 9 a 8 motos. 4 já tinha deslizado, já tinha caído. E eu quase quebro o meu braço, que está aqui. Bati a perna. Então, essa não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu outra vez que eu caí. Mas eu não tive nada. Isso é muito grave. Pode até causar até morte. Depender da situação que a pessoa caia. Então, é triste, né? Que isso venha acontecendo. Espero que melhore. Porque muitos foram para o hospital. De 3 a 4 pessoas teve que ir para a urgência. E você realizou o boletim de ocorrência? Quais os procedimentos após a queda? Eu fui orientado a fazer isso, ainda não fiz, mas vou fazer o boletim de ocorrência. Vou sim. Muitíssimo obrigada pelo seu relato, Silvânio. Além do risco de acidente de trânsito, como vimos aqui, nós também temos o risco ambiental. Muito obrigada. E aqui ao meu lado eu tenho Antonelli Moraes, que é subgerente de atividades da cadeia de petróleo da ADEMA. Ele está aqui ao lado justamente para falar sobre esses riscos ao meio ambiente, para além dos riscos de acidente de trânsito. Não sabemos especificamente qual tipo de óleo que foi derramado, mas, no geral, quais são os riscos que esse tipo de vazamento pode ocasionar para o meio ambiente? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os espectadores. De fato, esse tipo de ocorrência a gente sempre encara como um evento crítico, né? Independente do material que foi derramado até que seja descoberto, né? Como nesse caso aqui nós não sabemos qual tipo de óleo, qual tipo de material perigoso foi derramado, o grande impacto que pode ser ocasionado no trecho urbano, que é o nosso trecho aqui, seria que esse material chegasse a umas galerias de águas pluviais e chegasse até um corpo hídrico, né? Além de todo o impacto causado, que pode ocasionar a saúde humana, a saúde pública, né? Como podemos ter verificado com o senhor. Enfim, mas o que a gente sempre recomenda à população é que, caso ocorra esse tipo de ocorrência, evitar o contato, afastar-se ao máximo e entrar em contato com o poder público, né? Através do Corpo de Bombeiro, através da Defesa Civil, para estar vindo ao local e verificar de fato a ocorrência. Então, além dos machucados, por exemplo, no caso do Silvânio, outros riscos podem acontecer por conta do contato com esse óleo? Sim, perfeitamente. Claro, isso é encarado com a jurisprudência do órgão correspondente. No nosso caso aqui, o órgão ambiental, a gente verifica as questões ambientais. Nesse caso, nós não temos ciência de qual foi o tipo do óleo, mas o grande risco é se ele atingir algum corpo hídrico, né? Alguma drenagem, alguma coisa desse tipo. E, por exemplo, agora, esse procedimento que foi feito, se porventura chove, ainda existe um risco? Ainda existe risco sim, porque essa areia ela está contaminada com o material, né? A gente chama de produto perigoso, e essa areia ela é feita justamente para absorver, né? Pela capacidade de absorção da areia. Então, de fato, se ocorresse, tivéssemos num período de alto índice pluviométrico, essa areia ela podia ir para uma galeria de drenagem e levar um pouco desse impacto para um corpo hídrico, por exemplo, né? De fato, existe ainda. Uma outra pergunta já mencionou, já deu uma orientação, mas só reforçando a orientação para a população em geral que se deparar com uma situação como essa, de que forma deve agir, quem deve chamar de imediato? De imediato é chamar Corpo de Bombeiro e Defesa Civil, né? São os órgãos principais que podem gerir esse tipo de ocorrência. E em secundário, vem os outros órgãos que dão apoio tanto à parte de transporte, né, como à parte da prefeitura.
Nesse caso aqui, a SMTT agiu, né, diretamente junto com a Ensurb para estar remediando a área. E no caso de identificar o responsável, quais medidas são tomadas? Eu não sei se é da sua atribuição, mas tem esse conhecimento. Sim, deve ser instaurado um processo administrativo para apuração do dano e, caso identificado o infrator, as medidas administrativas, né, serão aplicadas pelo órgão fiscalizador municipal, no caso a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ok, Antonelli, muito obrigada pelas informações. Fica o alerta para os motoristas em caso de vazamento, para a população também, como deve agir. A Ensurb já realizou aqui a limpeza do local e agora estão apurando para saber quem é o responsável pelo vazamento. De volta com você, Fábio. Ok, Carla, a gente mostra as imagens aí, o pessoal da Ensurb esteve lá, colocou areia, né, exatamente para diminuir. Você está vendo as imagens aí da avenida com muita areia que foi colocada em cima do óleo e agora a SMTT vai investigar, através das câmaras de segurança, quem fez essa melecada. Quem derramou esse óleo aí na avenida, o que teria acontecido, enfim. Uma investigação que vai ser feita pela SMTT, mas você está vendo aí o trabalho realizado pelo pessoal da Ensurb. Obrigado, Carla. 12h19.